Oi, gente! Muito boa noite para você que está nos acompanhando em mais um programa. Eu sou a Dani Polidoro. Esse é o Gurias de Quinta que já está no ar. Nessa noite agradável, finalmente, em Caxias do Sul, horário de verão. Espero que você aí no Nordeste que está nos acompanhando já esteja aí ligado no horário que nós estamos aqui no Sul, porque aqui é horário de verão. Coisa boa, né, gurias? Amamos, hashtag amamos horários de verão. E amamos também handebol. Eu, particularmente, aqui comentando com o Guilherme fora do ar, joguei handebol, não era assim uma super atleta, mas joguei handebol e o papo hoje é handebol. O Guilherme e o Eduardo, daqui a pouco estão aí. Treinador Eduardo da Fonseca, o atleta Guilherme Neme, vocês já viram aí nas nossas redes sociais que eles vão conversar com a gente sobre esse esporte aí que é um dos mais praticados nas escolas. Eu pratiquei muito, mas por que esse esporte realmente não é uma paixão nacional como é nas escolas? A gente vai também questionar os nossos convidados sobre esse assunto. E eu quero aí dar boa noite para as minhas gurias. Boa noite, Janine Stecanella. Boa noite, Dani, Karina, quem está ouvindo e acompanhando pela live. Muita coisa interessante e triste também para falar nesse programa. Então, já pode o pessoal ir opinando aí lá na nossa live, mandando seus pitacos para a gente trocar aí conclusões dessa reta final do ano. E depois de muito tempo aí de férias, acompanhando a programação Cancún, né? Aí Ilhas do Caribe em geral, ela está de volta, Karina Catusso, boa noite. Boa noite, Dani, boa noite, Janine, boa noite ao pessoal que nos ouve, ao pessoal que nos assiste aí pela live do Facebook. Pois é, né? Voltamos, hashtag voltamos, aí não estamos mais no Caribe, nem em Cancún e etc. Aí estamos de volta aqui em Caxias do Sul para dar muita notícia hoje, falar muito de futebol aí, até futebol internacional, tem brasileiro fazendo sucesso lá na Champions. E também vamos falar assim, de algumas histórias assim, né? Infelizmente vou ter que falar da Libertadores, não como eu queria, mas enfim, né? Não, nem todas as notícias são boas, mas nos acompanhem e deixem sim as suas opiniões aí pra gente. É isso aí, juventudistas, colorados, gremistas, enfim, torcedores de todos os esportes nos acompanhem. Como as gurias disseram, mandem seus recados, abraços, dúvidas, questionamentos, enfim, que a gente quer participar aqui de toda essa especulação que está rolando aí sobre o futebol em geral, até porque minhas gurias estão tristes as duas, né? Digamos que a Karina, não sei se um pouco menos ou um pouco mais, mas a Janine até veio de preto porque ela está de luto pelo Juventude, minha gente. Será que é só tu, Janine, ou os outros juventudistas já estão de luto, hein? Ah, Dani, acho que todos... Não vamos colocar todos, né? Vamos colocar uns 95%, então, dos juventudistas, certamente, já viram o rebaixamento aí como a alternativa certa. A gente não teve programa semana passada porque teve jogo, então, desde a nossa última edição, o Ju ganhou por 1-0 do Sampaio Corrêa e teve 2 derrotas, uma para o Brasil e também para o CRB. Brasil e CRB, jogos importantíssimos que o Juventude precisava roubar pontos, né, dos seus adversários, estavam ali na briga direta e o Ju acabou perdendo esses 2 jogos e se complicou bastante. Basicamente, para o Ju ter alguma chance de escapar, além de ganhar os seus 3 jogos, contra a Ponte, dia 9 no Jacone, contra o Fortaleza lá, dia 15, e contra o CSA, dia 24 em casa, vai precisar torcer aí também por alguns resultados paralelos, já que o CRB está 7 pontos distantes do Ju, que é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. Então o Ju precisa com certeza vencer a Ponte e qualquer outro resultado diferente desse, basicamente, né, já decreta empate ou derrota para a Ponte, decreta definitivamente qualquer chance do Ju, que tem 35 pontos em 35 rodadas, 7 vitórias, 14 empates e 14 derrotas, 33% de aproveitamento. Então, isso reflete bem que o time não rendeu em nenhum momento do campeonato, nem no começo, nem depois, nem com a chegada do Vink, nem com a saída de uma porção de jogadores ali na reformulação do time. Outros problemas, sem dúvida, foram a falta de gol, o time não mostrou criatividade, foi basicamente o campeonato inteiro um time defensivo, sempre tomando pressão dos adversários, e lesões e desgaste físico, né? Não foi uma nem 2 vezes que o Juventude teve que substituir atletas ainda no primeiro tempo, e aí complica também bastante a vida do torcedor.
Então vamos ver, né? Nem com algumas mudanças no time, como o Douglas que assumiu o gol, né? O Matheus Cavicchioli aí teve problemas com lesão e também alguma oscilação. Vamos ver o que o Vink consegue fazer. O Gabriel Valentini também foi um garoto que entrou e fez ali alguma diferença no ataque, apesar de não ter marcado os gols, né, que se esperava dele. Então vamos ver o que o Vink, o que o grupo inteiro pode oferecer nessas 3 partidas. Mas o Ju não ganhou 3 seguidas até agora. A gente tem que ser realista de encarar que é uma missão bastante complicada para esse time que infelizmente não provou que merece escapar desse rebaixamento. Tá fazendo por merecer essa queda para a Série C. O que a gente tem visto aí nas redes sociais realmente é uma revolta generalizada aí dos torcedores de Juventude indignados e com razão, porque já não é fácil subir de uma série para outra, né? Então, a gente logo imagina que vai ser aquela peleia de novo para o Juventude chegar numa B, sendo que a ideia do torcedor era uma Série A, né? Todos estavam contando com isso e agora, né? Aí essa queda quase que anunciada aí desde o gauchão, né? É verdade. Eu fui nesse jogo contra o Brasil e aí eu pude conversar com algumas pessoas que há tempo, né, não trocava ideias sobre o Ju. E basicamente é esse o sentimento, né? Os atletas não se dedicaram, diferente de outros times que a gente teve em anos passados, até o time do acesso da Série C para B. Não era um time super qualificado, mas era um time muito guerreiro. Isso acabou fazendo diferença no final, acabou possibilitando o acesso para o Ju. Mas o sentimento geral é que esse time também não se esforçou tanto assim. Talvez agora no final, com essa dedicação de todos, mas não é o sentimento que predomina do campeonato inteiro, né? Aliás, tem aquele sentimento de que muita gente fez corpo mole, não queria ficar, tinha outros interesses, então tudo isso também se reflete nos resultados dentro de campo. Juventudista, a culpa é de quem? Eu pergunto para vocês. É jogador, é direção, é um conjunto aí? Quem vocês acham que está sendo, pelo menos até agora, aí, o responsável ou os responsáveis por essa queda logo à vista aí, chegando do Juventude? Janine, faltam quantos jogos? Quantas rodadas? Faltam 3 jogos então, Dani. Amanhã o Ju joga contra a Ponte. Dia 15 joga lá contra o líder Fortaleza e depois encerra sua participação contra o CSA dia 24 de novembro em casa. Então, precisa ganhar todos, qualquer coisa diferente disso está decretado e além de ganhar, também vai precisar torcer aí por alguns resultados paralelos, ou seja, não está mais na mão do Juventude decidir seu destino na Série B, né? Vai ter que se esforçar ao máximo e vai ter que contar com os outros também. Complicado. Quinta-feira que vem, então, já vamos trazer, então, pelo visto aí, então, a derradeira decisão aí, se o Ju caiu ou não, né? Então a gente já vai saber, né? Depois do jogo de amanhã já vai ficar aí mais ou menos definido, né? Se o Ju fica, tem chance ainda nos 2 jogos que faltam ou se tá fora de vez. E eu quero ver encerramento aqui da Janine, como a gente estava conversando. Eu vou até aproveitar que tem um recado do Adão aqui. Ele colocou primeiro Juventude, caiu não. Depois ele falou que eu sou muito pessimista. Eu não sou, eu diria que eu sou realista um pouquinho pro pessimista, mas eu acho realmente, Adão, sinceramente, que o Ju não vai conseguir. Espero pagar minha língua e semana que vem vim aqui dizer, o Ju tem chance, vamos lutar até o final. Mas vamos com calma, né? Vamos esperar esse jogo da Ponte, aí a gente conversa depois. A Janine vai trazer a lista negra dela. Vocês cobrem a gente aí nas redes sociais. Olha a pressão, olha a polêmica. Trazer aí a lista negra dela. E por falar em lista negra, Karina, tem lista negra aí para os responsáveis por esse Grêmio não estar na final? Não. Quem será? Não Quem tem será? como dizer que não, né? Não tem como dizer que ali houve uma falha grande de um clube que perdeu, né? Conseguiu, tem um ataque bom e, de certa forma, apesar de jogar com os times reservas no Brasileirão, mas tomou 4 gols do Sport. É meio complicado tu escalar um zagueiro que vem com constantes erros. O Bressan, ele fez uma participação muito boa na outra Libertadores, inclusive jogando, né, contra o Lanús, fez uma participação boa, mas ali naquele momento ele não está num bom momento no Grêmio. Então ali eu acredito que sim, que errou o Renato também em colocar. Eu acredito que existiria a possibilidade de talvez dar uma mudada no jogo, colocar o Michel na zaga, colocar o Tassiano jogar,
talvez existisse outras possibilidades. Mas eu acredito que foi muito infantil da parte do Bressan fazer o que fez, né? Chegar na bola como chegou, eu acredito que, né, não tenho o que falar, não tenho o que dizer que, né, houve muita polêmica nesse jogo, né? Muitas pessoas não concordaram. Eu acredito que o Grêmio fez bem em ir ao tribunal pela questão do técnico. Foi um erro feio ali do River, do técnico. Houve a punição, apesar que a gente acredita que sim, eu acredito que deveria sim ter revertido os pontos justamente para uma posição mais brusca. Porém, se o Grêmio tivesse ganho e tivesse acontecido isso com o técnico, talvez ia ser levado ao tribunal também. Eu acho que vale a reflexão, porque eu acho que tem que ser justo em todos os momentos. O fato é que ali na parte técnica, no jogo, o Grêmio perdeu. Não tem o que discutir. Eu acredito que foi muito infantil da parte do Bressan fazer o que fez, jogar da forma que jogou. E também ali houve uma falha, eu acredito que também técnica, de não ter outros meios, não ter pensado uma outra forma de jogo, talvez, né? Mas partimos para a próxima, né? Que vamos ver se o Grêmio consegue. Acredito que tenha chances ainda de lutar pela Libertadores, nem que seja na disputa pela pré-Libertadores, mas vamos lá, né? Eu acredito que houve erro, sim. Acho que foi uma Libertadores também bem polêmica em outros jogos, né? A gente ouviu muita polêmica aí de outros clubes. Do VAR também, né? Do VAR, a questão do gol de mão ali do River. Mas, infelizmente, né, é levado a júri, né, é julgado, e a Conmebol decidiu que não, né, não puniria com pontos o River, puniria, né, com técnico, puniria com multa, e vai ter final de Libertadores entre Boca e River, uma final histórica aí na Libertadores. Os argentinos estão muito felizes, né? As comemorações lá já começaram, tudo. Mas, gurias, o que vocês acham? Tu, Karina, como gremista e jornalista também, o Bressan seria um jogador ainda imaturo, de repente? Ou ele tá numa má fase só? Vocês acham que ele é um bom zagueiro, mas de repente ele tá numa fase ruim no Grêmio? Ou foi realmente um erro? Um erro ali na hora do lance de posicionamento e tal, que ele não deveria ser tão crucificado como o Bressan está sendo, ou se vocês acham que ele é um jogador ainda imaturo, que não deveria assumir uma zaga de um clube grande, ainda mais em jogos importantes assim para o Grêmio? Eu acredito que ele ainda é imaturo para jogar. Eu tenho essa opinião. Eu acredito que ele veio de poucos jogos bom, sabe? Uma sequência de bons jogos, né? Mas muito pouco perto dos erros. Os erros foram muito maiores, certo. Sabe? Então, eu acredito que, acho que a opinião do torcedor, a maioria dos torcedores que eu conversei, é que pela torcida ele deve ser dispensado do clube. E eu espero que isso aconteça. Eu, sinceramente, sou uma pessoa que acredito que ele ali tá destoando o time. Eu acredito que ele deve estar fora no próximo temporada. Gremistas, então escrevam pra gente. Vocês querem o Bressan fora? Querem que o Bressan fique? Ele sim, ele não? Mandem a sua hashtag aí. E mais notícias da capital, Karina? Sim, né? Vamos falar aí, então, porque o Grêmio ainda continua ali, né? No Brasileirão, agora com força, então, máxima, tripla, né? Para tentar conseguir chegar entre os 4 primeiros e já garantir a vaga para a Libertadores. Pela 32ª rodada, então, do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ele venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, então com isso o Tricolor ele acabou se mantendo na 5ª, né, colocação da competição com 55 pontos. O próximo jogo da equipe é no domingo contra o Vasco, às 5 horas da tarde na Arena, com, né, boas chances, né, de vencer. Porém, né, o Luan ainda segue em recuperação, provavelmente não vai jogar, e o Kahneman também não treinou já hoje por desconforto muscular na coxa esquerda. Provavelmente também 2 desfalques importantes, e ali o Kahneman saindo, quem joga ali junto com o Jeromel, né? Vamos ver. Né? E vamos o Luan segue, então, em recuperação. Já se machucou na Argentina. Vamos ver, minha gente. Veremos. O que nos espera. E provavelmente o Kahneman, então, estará fora.
No Inter também, né, segue lá a briga acirrada ainda, né, apesar do Palmeiras, ele conseguiu algumas vantagens ali nesse meio tempo que a gente não... Voltaram a vice, né? Voltaram a vice, né, mas o Inter segue focado, né, mesmo assim, ainda tem algumas chances, dependendo também de resultados aí paralelos, de vencer o campeonato, e pela 32ª rodada, então, ele venceu, né, inclusive o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Então, com esse resultado, o time de Odair Hellmann, ele subiu para a 2ª posição, ele estava em terceiro, subiu, inverteu com o Flamengo, e o time soma 61 pontos. O próximo jogo do Inter é no domingo também contra o Ceará, daí às 5 horas da tarde, lá no Estádio Castelão. Se o Inter vencer, porém, né, mesmo se talvez não consiga chegar ao primeiro lugar, ao título, mas se o Inter vencer já contra o Ceará, ele já garante a vaga na Copa Libertadores. Está garantido na Libertadores de 2019. Já seria muito bom já para os colorados, né? Um time que fez, assim, uma atuação brilhante, uma atuação pra gente levar muito de exemplo, né? Um time que veio da Série B e conseguiu um feito, acho que quase histórico aí no campeonato, né? É o que a gente sempre brasileiro. Normalmente quem sobe, né, acaba ficando ali na zona de rebaixamento. Não consegue, né? É um time que e veio, né? Começou o campeonato naquelas e deu uma ascensão muito grande. É um baita exemplo aí o time do Internacional esse ano. Então ainda o Inter tem as baixas do Rodrigo Moledo, que vai ser preservado no jogo, e o Rodrigo Dourado, ele foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho aí, ó. Parabéns pro Rodrigo Dourado. Bebê coloradinho. Então, claro, né, se o campeonato, né, brasileiro terminasse hoje, o Palmeiras, então, levaria a taça com 66 pontos, outra atuação aí digníssima do Verdão, que subiu e atropelou todo mundo e segue na ponta, seguido do Internacional com 61, o Flamengo com 60 e o São Paulo com 57. Esses 4 clubes daí, eles já estariam com a vaga direta para a Libertadores, ficaria o Grêmio em 5º e 6º, o Atlético Mineiro, que disputariam, então, uma pré-Libertadores. Claro que se o campeonato terminasse hoje. Seguimos, né, na torcida pelo Grêmio aí que se consiga ficar entre os 4 primeiros, que não precise disputar aí a pré-Libertadores, mas... E o Internacional aí, se ganhar do Ceará, já pode ir comemorando pelo menos a vaga na Libertadores, já está garantida. Dupla Grenal ainda está no páreo, torcedores. Enviem pra gente a sua opinião. Será que o Inter ainda tem chance de ganhar? Ou vai ficar mesmo só com a Libertadores aí? O que já seria bacana. E o Grêmio? Como é que vocês estão vendo aí? Como é que foi aí essa despedida do Grêmio aí da Libertadores? Estão muito tristes, gremistas? Escrevam pra gente que a gente quer saber a opinião de vocês. E nosso quadro TBT de quinta de hoje, dia 8 de novembro, é considerado o Dia Mundial do Urbanismo e Dia do Técnico em Radiologia. Os aniversariantes do dia são o jogador de futebol Luiz Fabiano e o automobilista brasileiro Leonardo Cordeiro. Hoje também é aniversário de falecimento do ex-futebolista Heleno de Freitas. Nascido em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, atuava como atacante e foi considerado aí o primeiro craque problema do futebol brasileiro, por conta da sua tendência a gostar de festas e de seu temperamento irritadiço, coisas que já se tornaram comuns hoje em dia, digamos assim. Depois de 13 anos jogando futebol, então Heleno entrou para a história como um dos maiores craques do futebol sul-americano. E curiosidades, no ano de 1965 nascia o nadador norte-americano Matthew Biondi, vencedor de 7 medalhas olímpicas. Vamos para os nossos quadros, Janine, esporte e outras paixões? Verdade, Dani. Estava muito em dúvida sobre o que indicar e eu escolhi, vou mostrar aqui para a webcam, eu escolhi esse livro que entrou há pouco tempo na minha coleção. Ele chama A Miscelânea de Esportes, Jogos e Ócio de Scott, escrito pelo Ben Scott. Ele tem uma capinha de papel, mas ele é um livrinho pequeno assim, de capa dura. E eu escolhi recomendar esse livro porque ele é ótimo para quem não tem o hábito da leitura. Ele é várias curiosidades, então são pequenos textos sobre esporte ou sobre referências esportivas em filmes. E para exemplificar, eu escolhi aqui um sobre o logo da Nike. Que legal. Então, vou ler rapidinho aqui. Juntamente com os arcos dourados do McDonald's, a garrafa de curva dinâmica da Coca-Cola e a cruz e o crescente, o smoosh da Nike, é um dos ícones mais facilmente reconhecíveis do planeta. O símbolo foi criado em 1971 pela então estudante de design Caroline Davidson, que cobrou $35 pelo trabalho. O fundador da Nike, Phil Knight, escolheu o desenho na última hora dizendo: "Não adoro isso, mas vou me acostumar."
12 anos depois, quando a marca era conhecida em todo o mundo, Davidson recebeu ações da Nike em reconhecimento à sua contribuição a uma das marcas mais influentes de todos os tempos. Então, são curiosidades, né, e outras tantas de esporte, marcas, que tem aqui na miscelânea de jogos e ócio do Scott. A gente pode deixar também lá na nossa página do Facebook o nome do livro e o nome do autor para quem quiser, mas para quem adora curiosidades esportivas, é uma recomendação muito legal e também para pesquisa, né? Para quem gosta de pesquisar. Até publicidade, né? Exatamente. Essa informação da Nike é muito interessante. Esses dias mesmo eu estava conversando aí com a minha mãe sobre logomarcas e comentei, né, até sobre a logo da Nike, que realmente é uma das mais conhecidas aí no mundo. E aí a gente vai saber um pouquinho dessas histórias, né? Verdade, Dani. Tem várias outras. Eu li aqui um pouquinho antes de vir um que fala, por exemplo, das bolas de sinuca, que elas eram um número X e foram aumentadas para tornar o jogo mais dinâmico. Então, tem muita coisa bacana para quem gosta de esporte, para quem gosta de pesquisar história. Então, vale a dica. Que bacana. Dica da Nini hoje aqui para vocês. E, Karina, vamos para o nosso quadro Game Pass. Vamos sim, vamos falar de futebol hoje internacional. Ia começar pela Copa Libertadores, mas pensando bem, vou começar pela Sul-Americana ali, porque tem brasileiro aí na disputa aí pela taça da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, então, da semifinal, o Atlético Paranaense saiu em vantagem sobre o Fluminense e venceu a partida pelo placar de 2-0. Aí um baita resultado, né? Em cima do Fluminense. A próxima partida é dia 28 de novembro no Maracanã. Né, esse jogo é da semifinal já, então na final temos um brasileiro já para disputar. Do outro lado, então, tem o Santa Fé e o Júnior Barranquilla, disputam então a outra vaga e o primeiro jogo é hoje, a partir das 10h45 da noite no estádio El Campín, lá no estádio do Santa Fé. Então vamos ter grandes chances aí de trazer para o Brasil essa taça aí da Copa Sul-Americana. Então, na Copa Libertadores, né? Tenho que falar, minha gente, não adianta. Então, no sábado, então, já vai acontecer o primeiro jogo da final da Copa Libertadores. Então, o Boca e o River, eles vão disputar a taça da competição em final histórica aí pela Libertadores. O primeiro jogo vai acontecer, então, na La Bombonera e o segundo no Monumental de Nunes, no dia 24 de novembro. Ambos ocorrem, então, às 6 horas da tarde. Interessante aí uma curiosidade, uma informação, né, que eu acredito que a maioria do pessoal talvez conheça, que os clubes eles seguem adotando desde 2014 a medida de optarem por uma torcida única no estádio quando tem o clássico, né? Então eles seguem aí com essa, também na Copa Libertadores, que é um jogo que dá, eu tava até vendo hoje os possíveis valores de ingressos, então tem pessoas que compram e depois revendem em sites, então tinha um camarote lá num site da Bombonera, um camarote que custava 15 mil reais para assistir esse jogo, e mesmo assim, então, as torcidas respeitam aí o decreto. Pra nós, gurias, vamos aí, né? Partiu. Partiu Libertadores. Então, os clubes seguem, né? Muito interessante, aí seguem respeitando, então, esse decreto que em clássicos optam por torcida única. Vamos falar então de Liga dos Campeões, né? Olha só, faltando apenas 2 rodadas, gente, para o fim da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona é o único time que já garantiu a vaga para a próxima fase. O único time, né? O time conseguiu feito em 4 jogos disputados, os outros 15 lugares ainda não estão definidos. Dos 32 times que entraram na competição, 6 já não têm qualquer chance de classificação, e entre esses 6 está uma surpresa e uma grande decepção, que é o time do Mônaco aí, que foi eleita e a grande decepção até agora aí da Champions. Alguns times, provavelmente, eles já conseguirão se classificar para a próxima rodada, só que, no entanto, o Paris Saint-Germain, minha gente, vai ter que esperar até a última rodada para saber se passa ou não. Um time com Mbappé, com Neymar, com grandes jogadores aí que a gente conhece... Ele vai, então, ter que esperar, porque o time venceu apenas um dos 4 jogos até agora e ele está ocupando a terceira colocação. Então, se fosse hoje, ele estaria fora, então, da próxima fase. Não seria aí uma briga de egos que acabou resultando nessa péssima classificação do PSG? Pois é. Olha só, bela colocação, Dani. E lembrando, então, que o Paris ali, ele tá no grupo C, que é considerado um dos mais difíceis por ter o Liverpool e o Napoli também, que são, inclusive, os 2 primeiros colocados do grupo. Mas, claro, né, pela qualidade ali de jogadores, né, teria uma grande chance de o Paris se sair melhor, né. Então,
tem também, junto nesse grupo, o time da Estrela Vermelha, que empatou um dos jogos contra o Napoli e venceu o segundo jogo contra o Liverpool. Por isso que tá essa embolação toda. E tem chances ainda também de passar. Então não tem nada definido ali no grupo C. Vamos ver os próximos jogos aí. Vamos ver se Paris Saint-Germain segue ou fica fora da próxima fase da Liga. Que momento, minha gente. Que momento. E também vale lembrar que ontem, então, teve o jogo ali do Real Madrid e o Vinícius Júnior, ele fez a primeira partida na Liga dos Campeões, né? O brasileiro, ele entrou aos 16 minutos do segundo tempo no lugar do Benzema, que fez 2 gols e ainda deu assistência para o Kroos na goleada de 5-0, então, do Real Madrid sobre o Vitória Plens, fora de casa. Segundo ele, né, ele revelou ali, né, para a imprensa que foi um sonho de criança, então, atuar, né, na Liga dos Campeões, que ele estava muito emocionado, e inclusive ele fez uma bela assistência aí pro Kroos fazer o gol. E agora eu vou falar, assim, um parênteses, então, na Fórmula 1, porque tem brasileiro aí rondando aí os bastidores da Fórmula 1. O brasileiro Sete Câmara foi anunciado como piloto reserva da inglesa McLaren para a temporada de 2019. E uma curiosidade interessante é que ele é filho do presidente do clube do Atlético Mineiro, aqui do Brasil, né? E em declaração... Pois é, em declaração, o jovem, que tem apenas 20 anos, ele disparou assim: não sou fã de futebol, por isso eu vim parar aqui. Olha só. Que coisa! Tantos que gostariam de ter um pai presidente de clube para poder jogar, e quem tem não quer jogar, assim é a vida, né? Pois é. E enquanto as gurias aqui tiram o seu par ou ímpar para ver quem fica, quem sai, quem vai, quem não vai, no seu cara ou coroa, eu vou para algumas notícias aqui do esporte. Hoje eu quero falar sobre mulheres. A zagueira Rafaele, da nossa seleção brasileira, então, sofreu uma lesão no joelho, dia 24 de outubro, em partida aí pelo Changchun. A cirurgia está marcada para hoje e o tempo estimado de recuperação é de 6 meses. A CBF está preocupada, pois pretende contar aí com a defensora para a próxima Copa do Mundo. Por isso, pretende sugerir que a nossa zagueira Rafaele se recupere aqui no Brasil. E a Karina falou de Libertadores, tem Libertadores feminina. O sorteio da Libertadores feminina, então, vai ser amanhã na Arena Amazônia, onde as 12 equipes, então, participantes irão conhecer aí seus adversários na primeira fase. Os representantes brasileiros no torneio são o Audax de São Paulo, Santos e Iranduba. Aí os times femininos na Libertadores feminina. Mulherada aí jogando futebol, a gente apoia horrores. E a gente apoia horrores também em falar desses dois que estão aqui com a gente. Vocês estão vendo que eles estão aqui já, né? Vão falar sobre handebol. A gente quer conversar com eles muito para saber informações aí do handebol. Eu vou apresentar eles antes de tudo no nosso quadro Dois Toques. Eles já estão aqui. Eu vou apresentar, então, Guilherme Neme. Então, começou a jogar handebol pelo Colégio La Salle Carmo em 1993. Em 1996, entrou para as categorias de base do Recreio da Juventude, onde ficou até 2005, inclusive como adulto. Em 2007, atuou pelo ACT Handball Association, tá certo? Ó, meu inglês. Em Canberra, na Austrália, que a gente estava conversando aí fora do ar, ele vai contar pra gente. Retornando ao Recreio da Juventude, então, em 2012. Entre seus títulos, destacam-se as premiações, então, alcançadas na Austrália e com o Recreio da Juventude, claro. Guilherme, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, a gente já conversou bastante, mas a gente vai continuar conversando, claro. E o Eduardo da Fonseca é formado em Educação Física, com curso de pós-graduação em Psicopedagogia na Gestão Organizacional, realizado pelo Unila Salle em Canoas. Iniciou como professor de Educação Física no Colégio La Salle Carmo, onde também era coordenador e técnico de handebol, entre 1985 e 2008. Ao mesmo tempo, de 88 até a presente data, é isso aí mesmo, gente, é coordenador e técnico do Departamento de Handebol do Recreio da Juventude, responsável desde a categoria mini até a adulta. Eduardo, é isso mesmo? Boa noite. Que responsa! Seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pela oportunidade e realmente é isso mesmo, né? Eduardo, dá pra dizer assim, eu te chamo de Eduardo ou Fonseca? O pessoal te conhece como Fonseca. Dá pra dizer que tu é a cara do handebol, do Recreio da Juventude? Digamos que sim, né? Eu iniciei a minha trajetória toda, né? Eu comecei jogando handebol, né, no Colégio Presidente Vargas. Olha só. Dali então o handebol tá desde sempre. Desde os 8 anos. E dali eu fui para o Carmo, né? E o Carmo já tinha a equipe de handebol lá, né? Até o nosso amigo Calil Seber, o técnico na época. Olha, do Carmo, histórias do handebol, viu? E aí, como eu fui para o Carmo, comecei a jogar também no Carmo. E em seguida comecei a me envolver com a educação física, aí o professor Eloy me convidou para ajudar nas escolinhas, e logo em seguida já comecei a dar aula na instituição, né, já aula de educação física, né, até o Guilherme foi meu aluno lá na 3ª série, né, então já faz muito tempo, né, então, e aí comecei a me envolver, fiz a faculdade e tal, e fiquei na escola por 25 anos trabalhando com educação física, né, o naipe masculino e também com a modalidade de handebol. Comitantemente também a escola, nessa época, o Carmo tinha a escola São Vicente, aí no Burgo, né, e fiquei 6 anos trabalhando ali, né, com educação física também, e ali fiz com que essa meninada tivesse a oportunidade de conhecer outras modalidades, né, e uma delas foi o handebol. Jogaram jogos escolares também, participando, né? E nessa época aí, para embelezar, na época o diretor da Escola São Vicente era o atual diretor-presidente da Gramadotura, o Edson Nespolo, né? Que era o diretor da Escola São Vicente. Nesse momento que eu conheci ele, né? Porque o irmão Jardelino, o irmão Nelson, disse, olha, nós estamos precisando de um professor de educação física na Escola São Vicente, tu te proporia? Eu digo, não, sem problema nenhum. Aí foi uma experiência, assim, magnífica, uma das mais intensas que eu vivi na minha vida, né? Onde eu pude contraste, né? De trabalhar numa instituição particular, né? E numa instituição muito carente, que era a Escola São Vicente, né? Hoje, essa escola passou por ser uma escola municipal, o Carmo abriu mão, e ela está muito bem estruturada hoje. E tenho muitos alunos que passaram por lá e por um orgulho muito grande meu, 3 se tornaram professores de educação física. Lá da Escola São Vicente, né? E, sendo que do Carmo, dos que foram meus alunos ali, eu acho que foi 3 ou 4. Isso que fiquei 25 anos no Carmo, né? Olha só. Então é muita história, né? E também joguei no Recreio da Juventude, fui atleta. E aí no momento que o Clube do Recreio da Juventude não tinha mais a categoria acima do juvenil adulto, né? Eu fui até a UX, né? Conversei com o professor Getúlio Vazata, né? E se ele não abriria a possibilidade de a gente montar uma equipe lá, né? Até hoje existe o handebol da UX, né? Hoje já não é mais UX, né? A Parrande só, mas eu fui um dos fundadores também do handebol da universidade. Aí no momento, em 88, o falecido e uma das maiores referências minhas da educação física, o professor Mário Antônio Lozano, diretor do Recreio da Juventude, do esporte do Recreio da Juventude, né? Ele me convidou para trabalhar no Recreio da Juventude. Aí o professor Fajão, que era o nosso técnico lá na universidade, disse, você vai porque tu sabe, lá tu vai ter uma continuidade, que a gente não sabe na universidade, amanhã muda, né? E aí eu fui e estou lá até hoje, né? Realizando algumas coisas muito legais aí com essa modalidade, principalmente na formação dessa juventude. Com certeza. Uma dúvida recorrente que vieram nas nossas redes sociais falando sobre o handebol foi justamente uma questão que eu levantei aí no começo do programa. O handebol é um dos esportes mais praticados em escolas, né? Com certeza. E por que ele não firma, digamos assim, como um esporte com uma torcida grande aqui no Brasil, digamos assim, né? Já que tantas crianças praticam nas escolas, por que a seleção ou os clubes não têm tanto acompanhamento, digamos assim? O que falta para o handebol se tornar um esporte de massa? Realmente, eu presenciei, tive a oportunidade de
ir à Olimpíada no Rio de Janeiro. Realmente é um esporte de massa. Sempre o ginásio nos jogos da seleção lotados e um espetáculo maravilhoso, né? O que a gente, por ter participado de seleção nacional, e a gente observa, chegamos muito perto, principalmente através das meninas que foram campeãs mundiais. Enquanto a gente não atingir a mídia, um alto rendimento e tiver um trabalho de seleções e continuidade, e não só um resultado, e se mantiver vários resultados, aí começa a se abrir as portas. E a gente tem que ter também um padrinho, né? Quem é que é o padrinho do voleibol que foi? O Luciano do Vale. Então a gente tem várias modalidades, basquete e outras, e aí por si só as confederações se organizaram e hoje mantém as suas modalidades no mais alto rendimento que tem. No Brasil hoje a gente não tem uma liga nacional forte, a gente tem 2 equipes no naipe masculino que remuneram seus atletas, depois as outras 6 equipes são praticamente equipes amadoras. No naipe feminino, acredito que se tiver também são 2, isso que é no naipe feminino, as meninas, por ter esse resultado que atingiram a nível mundial, de ser campeãs mundiais, se esperava muito na Olimpíada. Aí, por outras questões aí que não venho a discutir agora nesse momento, a gente, ao invés, o masculino teve uma repercussão, um resultado melhor da Olimpíada, mas nem comparar, porque a distância do naipe masculino para o feminino é muito grande. As meninas estão muito mais à frente, porque a maioria das atletas que despontaram a nível nacional, todas estão fora do Brasil e vivendo da modalidade. Hoje, a gente também tem a maioria, não digo a maioria, mas 70% dos atletas que formam a seleção adulta, hoje também vivem fora do Brasil e vivem da modalidade. E para mim é um orgulho muito grande, o Guilherme, também, se todo mundo chamar de Guilherme, ninguém vai saber quem é. É outro então que eu falei errado, né? O Nena teve Nena, né? Por quê? Porque Nena, o Nena, eu que fui que dei o apelido para ele. Porque o nome dele é Neme. Guilherme Senhor e Neme. Sim. Então chamar de Neme, daí como disse Nena. Então fica Nena, porque Neme nada. Ficou Nena, Neninha. Ele teve o privilégio, né, de jogar junto com o Alexandre Poser hoje, que foi atleta oriundo da categoria de base lá do Recreio, né? E hoje ele está na Romênia e vive do handebol. É um atleta profissional e é o pivô da seleção brasileira há mais de 10 anos já. E saiu daqui das categorias da minha equipe, foi campeão brasileiro comigo, né? E hoje sobrevive do handebol. E, enquanto isso, vários outros atletas também tiveram a oportunidade de participar da seleção, como o Guilherme, seleção brasileira, mas não tiveram a continuidade. Porque é um funil, né? A concorrência é muito grande, né? E outros têm a possibilidade de através da faculdade e assim por diante, fazer outras escolhas, né? Mas o orgulho é muito nosso ter um atleta hoje que está fora do Brasil e vive do handebol, que é o Alexandre Poser, o Tchê, que todo mundo conhece. Que bacana. Então, assim, pelo que eu entendi, as ligas, tanto feminina e masculina aqui no Brasil, ainda são um pouco amadoras. Os clubes ainda não remuneram. Né? Como a mídia, ela não é uma mídia... Claro. Intensa, forte, né? A gente costuma conversar, né, aqui no programa, as gurias sabem, que muitos esportes, né, com exceção do futebol, acabam sendo mais amadores, digamos assim, né? Com certeza. Como a gente trouxe aqui o pessoal do rugby, do futebol americano, do basquete, enfim, que necessitam, às vezes, tirar do próprio bolso, né, para estar aí bancando as viagens e tal. Então, o handebol aqui no Brasil também passa por essa dificuldade, né? E na minha época de categoria de base, se eu assisti um jogo de handebol pela TV, foi muito. Então, tu também não tem aquela referência. Tu não vai passar na TV, tu não vai estar acompanhando aquilo. Então, é muita dedicação do próprio atleta e da família também de incentivar, né? Porque não tem essa visibilidade toda que tem em alguns outros esportes. Então, também complica um pouco.
acho que a pergunta vale para os dois, assim, para vocês essa questão talvez da baixa visibilidade também impulsiona os atletas a irem morar fora, porque a gente vê isso muito em vários, né, até em próprio futebol, Brasil, o país do futebol, mas os melhores jogadores estão jogando lá. Entendeu? Então, por que não existe esse investimento no país dos atletas para que eles permaneçam? Eu vejo que também é uma questão cultural isso, né? O esporte fora do Brasil, ele é uma outra dimensão, né? Nós tivemos o prazer agora de ir à Suécia, à Noruega, com 23 atletas, fizemos uma viagem magnífica. A estrutura, culturalmente, não tem comparação, né? É impressionante em todos os aspectos, mas culturalmente choca muito, até mais do que até a própria maneira de jogar, né? Mas eu disse para os meninos quando eu retornei, disse, olha, é a primeira vez que eu entro num ginásio que a quadra é só quadra de handebol. Ah, sim, porque aqui divide com outros esportes, né? Exatamente. Lá é um clube que é um clube de handebol. É da primeira divisão da Noruega, o Fyring, que a gente jogou lá. Todos os atletas lá vivem disso, né? E é uma quadra, é um ginásio, a gente teve a possibilidade de entrar no vestiário que nem tu vê o vestiário do futebol, aí cada um com o seu guichezinho, banheiras, é outro nível. Então, infelizmente, o esporte, eu vejo que ele está muito atrelado à educação, né? É muito atrelado à cultura, né? E, infelizmente, os nossos governantes, né, eles pensam totalmente diferente, né? E se tu não tem educação em primeiro lugar, não se tem a base de tudo, né? A educação é tudo, né? Eu vejo que são dificuldades cada vez mais. A gente teve agora, né? O basquetebol aqui de Caxias fez uma bela trajetória. O Rodrigo, abnegado, teve com certeza. um grande título, teve tudo, né? E infelizmente no momento mais que ele precisava que alguém, as empresas, que toda a comunidade, que todo mundo estendesse a mão, né, para ter uma continuidade, porque não é só o basquete adulto, mas é todas aquelas meninadas, mais de 1.000 crianças que vão se espelhando para ser alguém na vida, para não estar envolvido com outras coisas, entende? Então, é isso que eu tento fazer com o meu handebol também, entendeu? Dentro daquele nosso espaço lá, né? Há mais de 4 anos o clube retornou com o sócio-atleta, então pode ser meninos carentes, meninos que não são sócios do clube podem praticar a modalidade, é só ter interesse, gostar, né? Então tudo isso a gente fica muito satisfeito que a gente pode fazer um pouquinho para muitas crianças aí que de repente não tem essa possibilidade, né? Mas a educação e a cultura estão extremamente interligados ao esporte, e se a gente não valorizar cada vez mais isso, a gente vai se perder tudo, né? Exatamente, a gente aperta muito nessa tecla aqui no programa, cada vez que vem o pessoal dos mais variados esportes, né, de como é importante essa referência para as crianças, né? Como tu falaste, para eles terem verem, né, os atletas jogando, seja de qual modalidade for, né, e se espelhar, porque só traz coisas boas o esporte, né? E tu começaste também novinho, né, Guilherme? Como é que foi, então, o handebol? Como entrou na tua vida o handebol? Bom, eu comecei com 7 anos, treinando com o Fonseca no Carmo, veio da educação física lá da escola. Passou um período de treinos que eu acho que era uma coisa divertida, mas que, na verdade, tinha uma cara de time. E eu vejo que, assim, que sempre os times do Fonseca, isso, não vou dizer nem os times, a gente sempre se chama da família do handebol, né? Isso teve, do primeiro ao último ano, a gente sempre teve essa referência. Era uma questão de hierarquia muito legal. Então, tu sempre desejava estar junto com os mais velhos, estar no time dos mais velhos, estar junto com o pessoal. E aí saiu do Carmo, foi pro clube, e aí depois que a gente entra no clube, na verdade, não por ser o clube, sim, porque aí saía daquela ideia de colégio, de estar nos escolares, e a gente podia disputar algumas coisas, tipo campeonato, copas,
Eu nem me lembro como é que se chamava, mas eram os festivais, os jamborees e todas as coisas, a partir, passando disso para os campeonatos estaduais. E aí sim, aí tu começa, depois, eu digo assim, depois que tu é mordido pelo bichinho do handebol, né? Aí tu não consegue mais largar, tanto que a gente ainda tá aí, a gente ainda tá treinando com adulto, a gente tem um time que tem uma variedade bem grande de idades, que nem eu tava te comentando fora do ar. Então a gente acaba criando um laço muito forte, né? Com o esporte, com as pessoas que estão ali dentro. Então isso vem vindo, tu vai cada vez querendo mais e tu acaba não desistindo também pelas pessoas que estão ali. Né? E tu teve oportunidade, como a gente conversou, de jogar lá fora, né? Tive. Então, assim, essa situação que o Fonseca demonstrou aqui de que o esporte lá fora é muito diferente, tu teve um pouquinho dessa visão na tua passagem lá pela Austrália. Um pouco, sim. Então, uma das coisas muito legais que teve lá foi que quando o handebol da Austrália também não é uma coisa extremamente forte. Ele foi investido no handebol para as Olimpíadas de 2000 e quem sobrou daquele time que eram os australianos, porque muita gente de fora foi naturalizado para fazer um time australiano, e quem sobrou daquele time acabou criando nichos de handebol por todo o país. Então, o meu... Vamos lá, treinador, porque nós já éramos um time só, ele era o treinador e pivô do nosso time, era o pivô da seleção australiana de 2000. Poxa, que legal. Era o único australiano que estava no time, oficialmente. Sim. O resto era muita gente da Dinamarca, da Noruega, da França, tinha 2 ucranianos, tinha um polonês. Então era uma miscelânea de gente e o legal dessa parte é descobrir outros estilos de jogos, assim. Muito diferente daqui, a gente não tinha essa proximidade com todo o time, a gente acabou criando, mas aí foi uma pequena experiência mais pro lado profissional, né? Que parecia mesmo realmente um time que a gente estava entrando, que eram todas as pessoas diferentes e tu não tinha... O objetivo só era em comum, o resto não. Mas foi muito legal, porque o estilo era completamente do que a gente estava acostumado aqui. Então eram... coisas diferentes, jeitos de jogar diferente, tudo. Então foi bem interessante, mesmo. Que bacana. Karina, tu quer dar uma lida aí nas mensagens? Ver o que o pessoal tá comentando? O Emerson aqui, né, meu querido amigo aí, Emerson, conheço ele falou aqui, né, Bressan e Comebol ali, né, se referindo ali a Libertadores, aí a culpa também do Grêmio não ter passado aí pra final. Ele falou ali, ó, ele deu uma sugestão, inclusive, né, o Adão Emerson, ele falou do Paulo Miranda junto com o Jeromel aí, né, ó, fica a dica aí pro pessoal. Do Renato, né? E o Clever, ele falou, oi gurias, Bressan mais uma vez mostrou ser tecnicamente limitado. Alguns dirão, mas na final da Libertadores 2017 ele foi bem, como eu comentei aqui, né, mas pro Clever aquilo foi exceção da exceção. Não serve para o Grêmio, abraço e parabéns pelo programa. É isso aí. Isso aí, obrigada, gente, por enquanto aí pelas mensagens e a gente continua com o papo por aqui. Fonseca, desses anos todos aí de handebol, assim, quais foram, acho que, os momentos que mais marcaram, assim, na tua carreira, enfim, que tu lembra mais? Tiveram muitos, né? O primeiro título pan-americano, como técnico da seleção brasileira, né? Isso no Chile. O título de campeão brasileiro em 2004, em Toledo, né? Pelo Recreio. Essa viagem maravilhosa que a gente fez esse ano aí, né? E muitos outros momentos assim especiais, né? Mas esses assim são momentos bem pontuais assim de toda essa trajetória de 30 anos, chegar a 30 anos ainda eu com essa meninada, isso aí eu olho para trás de nem acredito que foi feito tudo isso, mas e a gente ainda continua da mesma maneira, claro, um pouquinho mais tranquilo, porque sempre fui muito enérgico Guilherme, trabalho, muito briguento. E agora eu tô mais tranquilo, sou um cara mais tranquilo. Mas faz parte, né? Eu acho que faz parte, não me arrependo nada do que foi feito, todos eles sabem disso. Hoje, cada dia eu me orgulho de ver muitos atletas, aí mesmo segunda-feira eu fui no oftalmo, o cara disse, pô, Fonseca, tu aqui, eu digo, foi meu aluno, foi meu atleta. Eu digo, não, tudo bem, vamos operar, vamos fazer uma cirurgiazinha simples e tal. Então, tem muita coisa que o esporte traz pra gente, né? Isso ninguém tira. E tem mais 30 anos ainda pela frente de handebol? Acredito que não. Acredito que não. Não, acredito que não.
Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui para conversar um pouquinho. A gente sempre fala que aqui precisava de 2 horas de programa, porque as histórias sempre fazem a gente ficar emocionadas, entusiasmadas, enfim. Mas eu queria que também vocês passassem para quem está ouvindo, quem tem vontade de jogar handebol, quem gostaria de começar, que quisesse sair ali da escola, como tu falaste, né, Guilherme, desse âmbito escolar, o que pode fazer? Quem é que pode jogar handebol? Aonde que podem ir para começar num clube? Tem alguma coisa aqui em Caxias que possa acolher essa gurizada? Olha, o clube tem as portas abertas, né? Entrando diretamente em contato com a gente no clube, lá pelo telefone 3028 3555, pedir para o ramal do departamento de handebol falar comigo, né? Ou com o professor Juliano. E a gente pega os dados, faz uma autorização para esse menino ou essa menina ir lá fazer um teste, ver se realmente gosta, se é realmente aquilo que imagina que seja o handebol, né? E aí pode se tornar um atleta. Infelizmente não posso falar isso a nível mais das escolas, porque antigamente, há um bom tempo atrás, todas as escolas tinham todas as modalidades, hoje não se tem mais, por causa que é caro pagar um profissional, é uma série de encargos que as instituições têm. Então, na minha época, vamos colocar aí há 25 anos atrás, 20 anos atrás, tinha jogos escolares de muitas equipes, e todas as escolas tinham handebol. Hoje eles se reúnem para ir jogar os jogos escolares. Ninguém tem o treinamento como tinha antigamente. Tinha o Cristóvão, tinha o Santa Catarina, o Aristide Germani, São João Batista, o Colégio Imigrante, várias escolas tinham, e hoje não se tem mais, né? E se tem hoje no masculino, né? E nas categorias de base no feminino, o Recreio tem as portas abertas para receber todos que têm interesse dessa modalidade que fez da gente ser alguém nessa vida aí também. Claro, eu queria te agradecer muito pela tua presença e deixar o microfone aí aberto para mandar recados, abraços, fique à vontade. Queria agradecer essa oportunidade, o espaço é maravilhoso, acho que vocês fazendo isso com certeza vão propiciar muitas crianças, muitos jovens a ter esse caminho, que o esporte é um fomento e é um veículo de inclusão, de formação, e esse é o maior objetivo nosso, a formação do ser humano, uma pessoa do bem. Esse é o meu maior legado que eu vou deixar, e é isso que eu sempre busco, né? Os títulos, as vitórias, isso são passageiros na nossa vida, mas a formação do ser humano íntegro, isso ninguém tira de ninguém. Então essa é a maior formação, e agradeço essa oportunidade e a todos que estão junto com a gente aí, todos os pais, principalmente as famílias, todos que passaram por a gente, um beijo no coração de todos e muito obrigado por tudo. Imagina. A gente que agradece mais uma vez a tua presença. Guilherme, muito obrigada por estar aqui com a gente, mesmo. Ou Nena, né? Como o Fonseca apelidou aí. Fica à vontade também para mandar recados, abraços. Mas agradecer mesmo o espaço, dizer que é muito importante também pro handebol saber que tem alguém olhando pela gente, dando esse espaço, essa abertura. Isso que o Fonseca comentou, questão de respeito e educação, não só para as crianças, que vai ser um esporte muito legal, mas para os pais também, que isso dentro do clube a gente tem muito forte. A gente tem uma coisa que a gente... esse sentimento de um querer cuidar do outro é uma das coisas que interessa bastante, e eu acho que para a formação do mundo como está hoje é bem legal. Então a gente tem mais uma pequena etapa aí, agora no final do ano vai ser o nosso desafio final, digamos assim. Nós temos semifinal e final do Campeonato Gaúcho. Um abraço para todo mundo que vai estar participando junto com a gente, para todos os atletas. E já estão previamente convidados a voltarem aqui. Eu estou aqui representando aqui. Todos eles, que é, na verdade, o nosso time adulto, que merece muito. Nossa, então voltem aqui depois para contar pra gente como é que foi. Muito obrigada, guris, pela presença de vocês. Karina Catusso, recados, abraços? Vou mandar aqui mais uns abraços aqui. O Marcos Ferreira disse que está em Belém do Pará e mandou boa noite, menina. Sucesso. Olha lá, viu? Alguém conectado em horário de verão aqui, mas lá, ó, alguém tá ligado aí no horário. O Arthur também aqui, ó, me mandou uma mensagem no meu Facebook dizendo que tá assistindo e que o programa tá show. Um beijo aí ao Arthur. Obrigada. E claro, sem dúvida, ao pessoal lá da minha
terra natal, Vila Seca, meus pais, aí o pessoal Ela é patriota. Todo mundo ouvindo, todo mundo sempre ligado aí. Claro, agradecer imensamente aos meninos aqui pela participação, Dani, Janine, e quinta-feira tem mais Game Pass, dupla Grenal, Juventude, hein, Janine? É. E um beijão pra Tomara que com coisa boa, né? Um beijão, gente. Até a próxima. Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui com a gente. Agradecer ao Fonseca e ao Guilherme mais uma vez por estarem aqui conosco. Obrigado pela audiência de todos. Até quinta-feira.